Algumas pessoas simplesmente nascem para ser pequenas, sem ambição. Ashley, minha nora, disse isso com um olhar de pena. Eu estava sentada à sua mesa de jantar luxuosa, vestida de forma simples. Meu filho, Daniel, olhou para o prato, em silêncio. Os pais dela sorriram com condescendência. Eu não vacilei, apenas sorri. Um sorriso calmo que os confundiu. Na manhã seguinte, um sedã preto executivo parou em frente à casa deles. Quando Ashley viu quem saiu do carro para me buscar, seu rosto ficou pálido. Eles descobririam que a mulher que chamaram de sem ambição podia comprar e vender tudo o que eles possuíam. O comentário dela pairou no ar, pesado e denso como a fumaça de um charuto barato. Ashley recostou-se na cadeira, satisfeita, como uma gata que acabara de encurralar um rato. O pai dela, um homem com um terno caro demais para sua postura encurvada, acrescentou: "Não se ofenda, Taylor. Ambição não é para todos. Alguns de nós construímos, outros apenas existem." Ele gesticulou pela sala, exibindo os quadros sem graça e os móveis ostensivos. Um gelo percorreu minhas veias, mas não era de medo, era clareza. Olhei para meu filho, Daniel, esperando um vislumbre de defesa, um olhar de lealdade. Nada. Ele continuou a cortar metodicamente sua comida, um prisioneiro em sua própria vida. O silêncio dele foi a facada mais profunda. Ele estava permitindo que isso acontecesse. Ele estava concordando. Naquele momento, eu soube que não estava ali para ser julgada como mãe, mas como um obstáculo. Daniel não levantou os olhos. E isso, mais do que qualquer insulto, selou o destino deles. A mãe de Ashley, tentando parecer diplomática, interveio. "Querida, você está sendo um pouco dura." Ashley deu de ombros. "Estou apenas sendo honesta, mamãe. É importante que todos saibam qual é o seu lugar." Meu lugar. As palavras ecoaram em minha mente, mas elas não me diminuíram. Pelo contrário, elas me fortaleceram. Lembrei-me do que meu falecido marido, Chris, sempre dizia: "Deixe que eles te subestimem. A surpresa é a sua maior ferramenta. Me diga de qual cidade você está ouvindo. Se quiser ouvir mais histórias como a minha, se inscreva." Eles me viam como uma viúva simples, com economias modestas e uma vida pequena. Eles não tinham a menor ideia de quem eu era, do que eu havia construído, do império que eu comandava nas sombras. Eles pensavam que eu era um peão no jogo deles. Mal sabiam que eu era dona do tabuleiro, das peças e das regras. O jantar não era um julgamento, era um teste final, e eles falharam espetacularmente. Com um movimento lento e deliberado, coloquei meu guardanapo de linho ao lado do prato. "Com licença por um momento", eu disse, minha voz perfeitamente estável. "Preciso fazer uma ligação rápida." O rosto de Ashley se contorceu em um misto de irritação e tédio pela interrupção. Levantei-me e caminhei até a varanda, sentindo o ar frio da noite em meu rosto. O contraste com a atmosfera sufocante da sala de jantar foi um alívio. Peguei meu celular e disquei um número memorizado. "Marcos", eu disse sem rodeios quando meu assistente atendeu. "Preciso do carro amanhã, 8 horas da manhã em ponto. Vou lhe enviar o endereço." Não houve perguntas, apenas um: "Sim, senhora Morgan", do outro lado da linha. Minhas mãos não tremiam. Meu pulso estava firme. Enquanto eu falava, o rosto de Chris veio à minha mente. Ele teria sorrido. Ele teria entendido exatamente o que eu estava prestes a fazer. Voltei para a mesa e me sentei. O silêncio era tenso. Eles provavelmente estavam fofocando sobre minha ligação importante. Peguei meu garfo e continuei a comer minha sobremesa, como se nada tivesse acontecido. Esse ato de normalidade pareceu perturbá-los mais do que qualquer confronto. Eles esperavam lágrimas, talvez uma defesa fraca. Eles não receberam nada. A arrogância deles não nasceu da noite para o dia. Foi cultivada por anos de privilégio e alimentada pela passividade do meu filho. Para entender como chegamos a essa mesa, a esse ponto de ruptura, você precisa entender como tudo começou. Não com dinheiro ou poder, mas com valores. Valores forjados no trabalho duro, na perda e na resiliência silenciosa. Valores que eles nunca poderiam compreender, muito menos possuir. Deixe-me levá-lo de volta ao início, a uma casa muito menor, mas com um alicerce infinitamente mais forte. Eu não cresci cercada por luxo. Minha casa de infância cheirava a terra úmida e madeira serrada.
Meu pai era pedreiro e minha mãe, uma costureira que transformava retalhos em obras de arte. As mãos deles eram ásperas, as unhas permanentemente sujas, mas seus olhares eram gentis. Eles me ensinaram que o valor de uma pessoa não estava no que ela possuía, mas no que ela construía com as próprias mãos e com o próprio caráter. Aprendi a ler plantas de construção antes de ler contos de fadas. Vi meu pai erguer paredes que ainda estão de pé hoje, e ele sempre dizia: "Uma fundação forte aguenta qualquer tempestade, Taylor. Lembre-se disso." Essa lição nunca foi sobre concreto. Era sobre quem eu deveria ser. E eu me lembrei. A vida não era fácil. Havia invernos em que o dinheiro era curto, e a preocupação pairava no ar como o frio que se infiltrava pelas frestas das janelas. Mas nunca houve falta de trabalho. Acordar antes do sol nascer, ver o esforço se transformar em algo tangível, isso se tornou meu evangelho. Desenvolvi uma ética de trabalho que confundia meus colegas. Enquanto eles reclamavam, eu desenhava. Enquanto eles socializavam, eu estudava. Aprendi que a resiliência não é algo com que você nasce, é um músculo que você fortalece a cada dificuldade que supera. Cada "você não consegue" que eu ouvia, especialmente por ser mulher em um mundo de homens, era apenas mais um tijolo que eu usava para construir meu próprio castelo. A força deles vinha de palavras, a minha de ações. É por isso que as palavras de Ashley naquela mesa de jantar não me atingiram como ela pretendia. Elas eram como pedras jogadas contra uma fortaleza. Ela e sua família, com sua riqueza herdada e suas vidas cuidadosamente curadas, eram como casas pré-fabricadas, bonitas por fora, mas sem uma única viga de sustentação forjada na adversidade. Minha força não veio do dinheiro que eu acumulei, mas das dificuldades que enfrentei para ganhá-lo. Essa origem humilde, que eles viam como uma fraqueza, era, na verdade, minha maior vantagem. Era a fundação sólida que meu pai me ensinou a construir. E foi essa fundação que me guiou para a minha verdadeira paixão, o trabalho da minha vida, a arquitetura. Eu queria construir coisas que durassem, coisas com propósito. Eu me tornei arquiteta há mais de 35 anos. Escolhi essa profissão porque ela é a mistura perfeita de arte e lógica, de sonho e realidade. No começo, foi uma batalha árdua. Eu era a única mulher em salas de reunião cheias de homens que me olhavam com condescendência, esperando que eu servisse o café. Eles logo aprenderam que meus projetos eram mais sólidos que seus preconceitos. Eu desenhava linhas mais retas, fazia cálculos mais precisos e argumentava com uma clareza que os deixava sem palavras. Aprendi a ser 2 vezes melhor para ter metade do reconhecimento. E isso não me amargurou. Apenas me tornou mais afiada, mais focada. Cada projeto era uma prova, e eu nunca falhei em uma única prova. Meu trabalho me ensinou uma filosofia fundamental. Um projeto bem-sucedido exige que você enxergue o resultado final antes mesmo de colocar a primeira pedra. Você precisa antecipar os pontos de tensão, as potenciais fraquezas, as tempestades que virão. Não se trata apenas de construir uma estrutura. Trata-se de garantir que ela permaneça de pé, não importa o que aconteça. Essa visão de longo prazo se tornou meu modo de vida. Eu aprendi a pensar 3, 4, 5 movimentos à frente. Enquanto os outros viam o presente, eu já estava projetando o futuro. As mesmas habilidades que usei para projetar arranha-céus, eu apliquei para construir minha vida e proteger meu legado. Eles me viam como um simples tijolo, sem saber que eu havia desenhado o prédio inteiro. Com o tempo, não construí apenas edifícios, construí uma empresa. A Morgan Construction nasceu do meu pequeno escritório e se tornou um nome sinônimo de integridade e excelência. Um legado de aço e vidro que se espalhou pela cidade. Mas de todas as coisas que construí, a mais importante, a mais duradoura, foi a vida que dividi com meu marido, Chris. Ele foi a viga mestra da minha existência, o alicerce sobre o qual toda a minha felicidade foi erguida. Conhecê-lo não foi um acaso. Foi o destino me mostrando o projeto mais importante que eu jamais realizaria. Ele não era apenas parte da minha história. Ele era o arquiteto do meu coração. E tudo começou em um lugar improvável. Eu o conheci em um canteiro de obras, é claro. Onde mais seria? Eu era uma jovem arquiteta, cheia de ideias e pouca paciência,
discutindo com um empreiteiro teimoso sobre o posicionamento de uma parede de sustentação. Chris era o gerente do local. Ele observou de longe por alguns minutos, com um leve sorriso no rosto. Quando a discussão acabou e o empreiteiro se afastou resmungando, ele se aproximou. "Você não recua, não é?" ele disse, sua voz calma em meio ao barulho da construção. Eu me virei, ainda irritada. "Recuar não coloca a parede no lugar certo", respondi. Ele riu. "Gosto disso. Um plano é um plano. Meu nome é Chris." Eu estendi a mão. "Taylor, e essa parede vai ser movida." Ele apertou minha mão com firmeza, e algo ali se encaixou. Nosso namoro aconteceu entre sacos de cimento e plantas de construção. Nossos jantares românticos eram sanduíches comidos em cima de vigas de aço, com vista para o esqueleto de um futuro prédio. Ele não se intimidava com minha ambição. Ele a admirava. Ele entendia a linguagem dos meus projetos, a paixão por trás de cada linha que eu desenhava. Chris via o fogo em mim não como algo a ser contido, mas como uma luz a ser celebrada. Ele era forte, mas sua força era gentil. Ele me apoiava sem me ofuscar, me aconselhava sem me controlar. Com ele, eu não precisava diminuir meu brilho para que ele pudesse se sentir maior. Ele queria que eu construísse um império e me prometeu que estaria lá para colocar cada tijolo ao meu lado. Decidimos nos casar em uma tarde de sábado, em pé sobre a fundação de um prédio que eu havia projetado. O cheiro de concreto fresco estava no ar. Não houve um pedido formal, apenas um entendimento mútuo. "Acho que deveríamos construir algo nosso", ele disse, segurando minha mão. "Uma fundação tão sólida quanto esta." Eu concordei. Chris era mais do que meu marido. Ele era meu parceiro em todos os sentidos da palavra. Ele era o único que sabia o quão exausta eu ficava, o quão duro eu trabalhava. Ele era meu porto seguro, a pessoa para quem eu podia confessar minhas dúvidas sem medo de ser julgada. Ele era a prova de que a maior estrutura que se pode construir é uma vida compartilhada com alguém que entende sua alma. Nossos primeiros anos foram uma mistura de trabalho duro e amor profundo. Investimos cada centavo e cada hora de vigília na Morgan Construction. As noites eram longas, os orçamentos apertados. Em nosso 5º aniversário, ele me deu um presente simples, seu relógio de pulso de aço. Ele o tirou do próprio braço e o colocou no meu. "Para a mulher que constrói o futuro, mas sempre tem tempo para o presente", ele disse. O metal estava quente pelo calor de sua pele. O peso dele em meu pulso era um lembrete constante de sua força e de seu amor. Eu nunca mais o tirei. Aquele relógio se tornou meu talismã, um pedaço dele que eu carregava comigo em todos os momentos, em todas as batalhas. E então, nosso projeto mais importante chegou. Nosso filho, Daniel. Segurá-lo pela primeira vez mudou a perspectiva de tudo o que eu havia construído. Prédios pareciam pequenos em comparação com a imensidão do amor que eu sentia por aquele pequeno ser. Nossa casa, antes um lugar para descansar entre longas jornadas de trabalho, transformou-se em um lar, preenchido pelo som de sua risada e por seus pequenos passos. Chris era um pai incrível, paciente e presente. Ele ensinou Daniel a desenhar, a sonhar. Eu queria dar ao meu filho um mundo onde ele não precisasse lutar tanto quanto eu, mas também queria que ele entendesse o valor do trabalho. Nós o criamos para ser forte, para ter caráter. Lembro-me de uma tarde ensolarada de sábado. Chris e um Daniel de 6 anos estavam no quintal, tentando construir uma casa na árvore com alguns restos de madeira. Daniel segurava um desenho que ele mesmo tinha feito, cheio de rabiscos, e o mostrava a Chris com uma seriedade de engenheiro. "Tem que ser forte, papai", ouvi Daniel dizer, apontando para um ponto no papel. "Como os prédios da mamãe." Chris olhou para mim, que observava da janela da cozinha, e seu sorriso era a coisa mais linda que eu já tinha visto. Naquele momento, o universo parecia perfeitamente alinhado. Tínhamos tudo: uma família, amor e um futuro que parecia tão sólido e bem projetado quanto qualquer uma das minhas construções. Mas a perfeição é uma estrutura frágil, e a minha desmoronou há 25 anos. Houve um acidente, uma falha estrutural em uma obra que Chris estava inspecionando. Não era um projeto nosso, mas ele foi ajudar um amigo. O telefonema veio do hospital. Cada palavra do médico era um golpe de marreta na fundação da minha vida.
O mundo que eu e Chris havíamos construído com tanto cuidado, tijolo por tijolo, ruiu em um único instante. O silêncio que se instalou em nossa casa após sua morte era ensurdecedor. Era um vazio que ecoava em cada cômodo, um lembrete constante da viga mestra que havia sido arrancada da minha vida. Fiquei sozinha para sustentar tudo. O luto é como encontrar uma rachadura na fundação de sua casa. Você tem duas opções: ignorá-la e assistir tudo desmoronar lentamente, ou reforçá-la, torná-la mais forte do que era antes. Eu escolhi reforçar. A voz de Chris ecoava em minha mente. Suas palavras se tornaram meu novo projeto. Ele costumava dizer: deixe que eles te subestimem. A surpresa é a sua maior ferramenta. Então eu fiz exatamente isso. Mergulhei no trabalho, na criação de Daniel, em honrar o legado que construímos juntos. Eu me tornei mais discreta, mais observadora. Ninguém, nem mesmo meu próprio filho, sabia a verdadeira extensão do império que eu estava comandando nas sombras. Eu deixei que o mundo me visse como uma simples viúva. Era mais seguro assim. Quando Daniel entrou na faculdade, eu paguei os 87 mil de sua educação sem hesitar. Foi o primeiro grande presente que dei a ele, um investimento em seu futuro, no futuro que Chris teria desejado para ele. Depois, veio o casamento com Ashley. Ela sonhava com uma festa de contos de fadas, algo que eu sabia que estava além das posses deles. Vendi um pequeno portfólio de ações que guardava para minha aposentadoria e lhes dei 32 mil reais. Ver o sorriso no rosto de Daniel naquele dia pareceu justificar o sacrifício. Eu acreditava que estava investindo na felicidade dele, na fundação de sua nova família. Eu estava feliz em ajudar, em dar a eles um começo sólido. O último grande presente foi para a casa deles. Eles queriam sair do apartamento, ter um lugar com quintal, um lar de verdade para criar uma família. Eu transferi 180 mil reais para a conta deles para a entrada. No total, foram quase 300 mil dólares, dados de coração aberto, com amor e esperança. Eu me sentia orgulhosa por poder proporcionar ao meu filho o tipo de segurança financeira que eu e Chris levamos décadas para construir. E enquanto eu estava sentada àquela mesa de jantar, ouvindo as zombarias sobre minha falta de ambição, cada dólar daquele dinheiro queimava em minha memória. Essa era a gratidão deles. Era assim que eles me pagavam, com desprezo e desdém. A fundação deles não era apenas fraca, era podre. Depois que dei a eles o dinheiro para o apartamento, uma quantia de 40 mil dólares que eles pediram, um período de calma se instalou. Parecia que eu tinha feito a coisa certa. Eu os visitei na primeira semana, ajudei a desempacotar algumas caixas e senti um calor genuíno em seus agradecimentos. Daniel me abraçou com força e Ashley sorriu, falando sobre como aquela entrada era a fundação de seu futuro. Eu acreditei nela. Acreditei que estava ajudando a construir algo sólido, um lar para meu filho e sua nova família. Naquele momento, sentada no chão da sala de estar vazia com eles, comendo pizza de uma caixa de papelão, senti esperança. Parecia um começo limpo, um novo capítulo para todos nós. Eu me sentia parte de seus sonhos, uma colaboradora silenciosa em sua felicidade. Tudo parecia bem no início. Os primeiros meses foram repletos de jantares de domingo e telefonemas frequentes. Ashley me ligava para pedir conselhos sobre decoração ou para contar uma história engraçada sobre Daniel. Eu me sentia incluída, valorizada. Eles me faziam sentir como a matriarca sábia, cuja ajuda tinha sido essencial. Lembro-me de pensar que talvez eu estivesse errada sobre minhas reservas iniciais em relação a Ashley. Talvez sua ambição material fosse apenas um desejo de segurança, algo que eu podia entender. Eu baixei minha guarda, permitindo-me acreditar na imagem de família feliz que eles projetavam. Eu queria tanto que fosse verdade, que meu filho tivesse encontrado uma parceira que o amasse e respeitasse as raízes de onde ele veio. Mas uma fundação construída sobre falsidade nunca se sustenta por muito tempo. Então, as primeiras rachaduras começaram a aparecer. Eram coisas pequenas, quase imperceptíveis. Um comentário casual de Ashley sobre como o bairro deles era apenas um ponto de partida. Uma observação sobre como meus móveis eram clássicos, dita de uma forma que significava velhos. Eu ignorei. Disse a mim mesma que estava sendo sensível demais, que estava procurando por problemas onde não existiam.
Mas a sensação incômoda persistia, como uma pedra no sapato. Era o olhar dela que me denunciava, um rápido brilho de desdém em seus olhos antes que ela o escondesse atrás de um sorriso. Foi o primeiro sinal de que eu não era vista como uma mãe, mas como um recurso com um prazo de validade limitado. E eu, tola, escolhi não ver. A distância começou de forma sutil, quase educada. Os convites para o jantar de domingo pararam. Quando eu ligava, as conversas eram curtas. Quer almoçar no domingo? Eu perguntei a Daniel certa vez, com o coração já apertado. A linha ficou em silêncio por um segundo antes de ele responder. Não posso, mãe. Estou ocupado. Sua voz era tensa. Que tal no sábado? Tentei novamente, mantendo meu tom leve. Ocupado também. Não houve contraproposta, nenhuma sugestão de outro dia. Apenas um beco sem saída. Era uma porta se fechando suavemente na minha cara, mas o som ecoou como uma batida. Eu desliguei o telefone e olhei para a parede, sentindo um frio que não vinha da janela. Eu tentei racionalizar. Eles são jovens, estão construindo suas carreiras, suas vidas sociais. É normal. Mas o padrão continuou. Semanas se transformaram em um mês sem um único convite. As chamadas se tornaram textos, e os textos se tornaram cada vez mais esporádicos. Eu estava sendo lentamente eliminada de suas vidas, de uma forma tão gradual que eu me questionava se estava apenas imaginando. Eu via as fotos deles nas redes sociais, jantando com amigos, viajando nos fins de semana. Eles não estavam apenas ocupados, eles estavam ocupados sem mim. A semente da dúvida que havia sido plantada começou a germinar, e suas raízes eram geladas e afiadas. Eu estava sendo deixada para trás, e a pior parte era o silêncio do meu próprio filho. Quando eu conseguia vê-los, o tratamento era diferente. A atmosfera calorosa havia evaporado, substituída por uma formalidade fria. Ashley agia como uma espécie de guardiã, sempre presente, monitorando cada palavra. O acesso aos meus netos tornou-se restrito. Posso ver as crianças? Perguntei um dia, parada na porta de sua casa. Eles estão fazendo o dever de casa, respondeu Ashley, sem me convidar para entrar. Eu posso ajudar, comecei a dizer. Ela me cortou com um sorriso fino. Nós damos conta. A mensagem era clara. Eu não era mais necessária, nem mesmo bem-vinda. Eu era uma estranha olhando para dentro da vida que eu mesma ajudei a financiar. Tentei conversar com Daniel sobre isso. Em particular, encontrei-o para um café rápido perto de seu escritório. Sinto que Ashley está me afastando, eu disse, minha voz mais vulnerável do que eu gostaria. Ele desviou o olhar, mexendo no açúcar. Você está imaginando coisas, mãe. Ela te adora. Ele recitou a frase como se a tivesse ensaiado. Daniel, ela mal me deixa ver meus netos. Ele suspirou, irritado. Ela só quer que eles mantenham uma rotina. Você está sendo dramática. A palavra dramática me atingiu com força. Ele não estava apenas me dispensando, ele estava invalidando meus sentimentos, tomando o lado dela sem hesitar. Eu estava completamente sozinha nisso. Foi então que o gaslighting começou. Certo dia, mencionei um plano que havíamos discutido sobre uma viagem de férias em família. Mas você prometeu que iríamos para a casa do lago em julho, eu disse a Daniel ao telefone. Ashley pegou o telefone. Eu nunca disse isso, Taylor. Sua voz era falsamente doce. Sim, você disse. No jantar você... Ela me interrompeu. Você está confusa. Isso nunca aconteceu. Eu insisti. Eu me lembro claramente. Foi quando ela desferiu o golpe. Sabe? Talvez você devesse consultar um médico sobre sua memória. É normal nessa idade. O veneno em suas palavras era tão chocante que fiquei sem ar. Ela não estava apenas mentindo. Ela estava tentando me fazer acreditar que eu estava perdendo a cabeça. Isso se tornou uma tática recorrente. Pequenas promessas esquecidas, conversas negadas, eventos inteiros reescritos para me fazer parecer tola ou senil. Comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu tinha imaginado aquela conversa? Será que minha memória estava realmente falhando? A ansiedade se instalou, um zumbido constante sob a superfície da minha calma. Era uma forma de abuso psicológico tão sutil e cruel que eu não sabia como combatê-la. Eles estavam minando a fundação da minha própria mente, tijolo por tijolo, me fazendo questionar a minha própria realidade. Era um plano para me isolar e me enfraquecer. E por um tempo, quase funcionou. O medo de que eles estivessem certos era aterrorizante. O próximo passo
Foi a pressão financeira. A abordagem mudou de pedir dinheiro para tentar controlar o meu. Um dia, Daniel sentou-se comigo, parecendo desconfortável. Mãe, sobre a sua casa, o que tem ela? Perguntei. Colocá-la em meu nome seria mais simples, por causa dos impostos e do planejamento futuro. O roteiro era claramente de Ashley. Eu não acho que isso seja... Comecei. Faz sentido. Apenas pense nisso. Tentei encerrar o assunto. Vou falar com meu advogado. O rosto de Daniel se fechou. Por que você precisa de um advogado? Você não confia em mim? A chantagem emocional era tão óbvia que chegava a ser desajeitada. Eles não queriam simplificar nada. Eles queriam o controle. Minha recusa em transferir a propriedade da minha casa criou uma nova onda de frieza. As ligações pararam completamente. A pressão, no entanto, continuou através de comentários passivo-agressivos. Estamos apenas preocupados com você, mãe. Sozinha nessa casa grande. Seria mais fácil se nós cuidássemos de tudo para você. Eles me pintavam como uma idosa frágil e incapaz, necessitando de sua gestão benevolente. Minha suspeita não estava mais crescendo. Estava solidificada. Eu via a ganância em seus olhos toda vez que mencionavam meus bens. Eles não me viam mais como uma pessoa, mas como um portfólio a ser liquidado. E a minha recusa em ceder era uma frustração que eles mal conseguiam esconder. A humilhação pública foi o que quebrou meu coração. Era o aniversário de 5 anos do meu neto. Eu não fui convidada. Descobri ao ver as fotos que Ashley postou no Facebook. A família inteira estava lá. Os pais de Ashley, seus irmãos, todos sorrindo. Na legenda de uma foto de grupo, da qual eu estava visivelmente ausente, ela escreveu: "Celebrando com a família que realmente importa." A frase foi uma facada. Não foi um esquecimento, foi uma declaração. Meus amigos e vizinhos viram. A vergonha foi profunda, uma ferida exposta para o mundo ver. Eles não estavam apenas me excluindo, estavam me apagando publicamente. Quando finalmente consegui falar com Daniel, a desculpa dele foi patética e insultuosa. "Ah, foi uma coisa pequena, de última hora. Achamos que você estaria cansada e não queríamos te incomodar." A mentira era tão transparente que me deixou sem palavras. O cansaço em minha alma naquele momento não tinha nada a ver com idade. Era o peso da traição. Naquele instante, algo dentro de mim mudou. A dor ainda estava lá, mas estava sendo superada por uma clareza fria e cristalina. A esperança de que eu pudesse consertar as coisas morreu. Eu parei de tentar entender o porquê e comecei a aceitar o que eles eram e o que eu precisaria fazer a respeito. O ataque final aos meus valores veio através do relógio de Chris. Estávamos em uma rara visita minha à casa deles, e Ashley notou o relógio de aço em meu pulso. "Com todo o respeito, Taylor, esse relógio é tão velho", disse ela, com um olhar de desprezo. "Por que você não compra algo que mostre que você se valoriza? Algo mais moderno?" O insulto não era sobre o relógio, era sobre Chris. Era sobre a vida que construímos, sobre o valor do trabalho duro e do amor duradouro, em vez do brilho superficial das coisas novas. Ela estava desvalorizando meu passado, meu amor, minha identidade. A raiva subiu em mim, silenciosa e poderosa. Eles haviam cruzado a última fronteira. O momento da descoberta, a prova final e irrefutável, veio por acaso. Ashley me ligou para confirmar algo trivial e, ao final da chamada, pensei que ela havia desligado, mas a linha continuou aberta. Ouvia chamar sua mãe. "Ela ligou de novo", disse Ashley com a voz carregada de desprezo. "Ela é um peso morto, mãe. Só uma velhinha doce e sem ambição. Precisamos garantir que Daniel controle o pouco que ela tem antes que ela o desperdice ou fique senil." Cada palavra era um caco de vidro em meus ouvidos. Sem ambição. O pouco que ela tem. A conspiração estava clara. Não era apenas ganância. Era um plano para me declarar incompetente e tomar tudo. Eu desliguei o telefone com a mão perfeitamente firme. Não houve lágrimas. Não houve gritos. Houve apenas um silêncio profundo e absoluto em minha mente. Foi quando eu soube. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram. A distância, o gaslighting, a pressão financeira, a humilhação. Tudo era parte de uma estratégia calculada. Eles me viam como fraca, estúpida e, acima de tudo, pobre. A dor se transformou em algo diferente, algo mais frio e mais forte. Determinação.
A arquiteta em mim assumiu o controle. Eu vi a estrutura podre do plano deles e comecei a projetar sua demolição. O conselho de Chris ecoou em minha mente. Deixe que eles te subestimem. A surpresa é a sua maior ferramenta. Alguns dias depois, Ashley ligou. Sua voz era como mel, doce e artificial. Taylor, sinto muito por termos estado tão distantes, disse ela. Temos sentido sua falta. Queremos consertar as coisas. Eu sabia o que estava por vir. Que tal você vir jantar no sábado? Meus pais estarão aqui. Eles estão ansiosos para conhecê-la melhor. O convite era a isca, o palco que eles estavam montando para o próximo ato de sua peça. Eles provavelmente planejavam me encurralar, me pressionar na frente de estranhos, me fazer sentir ainda mais isolada. Como? Perguntei, mantendo minha voz neutra. Primeiro, podemos apenas nos reconectar? Ela disse. Eu adoraria ir, respondi, minha voz calma e agradável. O alívio na voz dela era palpável. Ela pensou que sua falsa gentileza havia funcionado. Ela pensou que eu era a mesma mulher ingênua que eles vinham manipulando há meses. Mal sabia ela que eu não estava aceitando um convite para a minha humilhação, mas para a deles. Eu estava entrando na arena, não como uma vítima, mas como a arquiteta de seu acerto de contas. E foi assim que acabamos sentados àquela mesa de jantar, com a família dela me olhando com pena. Foi o que levou Ashley a inclinar-se, com aquele sorriso condescendente, e proferir as palavras que selariam seu destino. Algumas pessoas simplesmente nascem para ser pequenas, sem ambição. Eles não tinham ideia do que estava por vir. Depois daquele jantar, o mundo não parecia o mesmo. A raiva que eu esperava sentir não veio. Em seu lugar, uma clareza gelada se instalou, como uma camada de gelo sobre um lago profundo. Eu me sentei na minha poltrona favorita, o telefone ainda quente na mão, e comecei a projetar. Não um prédio, mas um desfecho. A conversa que ouvi não era apenas uma prova de sua ganância. Era a planta baixa de suas almas podres. Cada palavra de Ashley, peso morto, sem ambição, o pouco que ela tem, era uma viga de sustentação em meu novo projeto. Eles me deram as ferramentas. Eles me deram o terreno. Agora, eu construiria a ruína deles com a precisão de uma arquiteta que nunca perdeu um prazo. Minhas mãos estavam perfeitamente firmes. A evidência não estava em um papel, mas gravada em minha mente. O plano deles era claro: me isolar, me fazer duvidar da minha própria sanidade e, finalmente, convencer Daniel a assumir o controle dos meus modestos bens. O valor total dos presentes que eu havia dado a eles, aqueles $95.000, era apenas o começo para eles. Eles queriam tudo: a casa, as economias, a dignidade. Eles não estavam apenas sendo desrespeitosos, estavam conspirando para cometer uma fraude emocional e financeira, usando meu próprio filho como sua ferramenta. A traição não era apenas sobre dinheiro, era sobre apagar quem eu era, me reduzir a um problema a ser administrado até que eu não fosse mais um problema. Eles não queriam me ajudar, eles queriam me substituir. Minha respiração se acalmou. Meu coração, que deveria estar batendo descontroladamente, manteve um ritmo lento e constante. O choque inicial da chamada telefônica se dissipou, substituído por um foco analítico. A arquiteta em mim assumiu o comando. Eu via o problema não como uma tragédia pessoal, mas como uma falha estrutural que precisava ser exposta e demolida. Não havia espaço para lágrimas ou autopiedade. A dor era um luxo que eu não podia me permitir. Em vez disso, senti uma onda de poder frio. Eles me deram a vantagem final. Eles revelaram sua estratégia, seus motivos e, o mais importante, sua maior fraqueza. Eles me subestimaram de forma monumental. E a subestimação, como Chris sempre dizia, era a minha maior ferramenta. Eu não precisei escrever nada. O plano se formou em minha mente, completo e detalhado, como um projeto finalizado. Cada passo, cada contingência, cada resultado desejado. Eu faria cópias mentais de suas palavras, arquivaria suas ações em compartimentos lógicos. Eu os deixaria continuar pensando que estavam no controle, que seu jantar era o palco para a minha rendição. Eles não poderiam estar mais enganados. Eu usaria o palco deles, a audiência deles e a arrogância deles para construir um momento de verdade tão inegável e devastador que eles nunca mais se recuperariam.
Eles pensaram que eu era fraca, uma velhinha sentimental e fácil de manipular. Eles estavam terrivelmente errados. Eu não era a vítima na história deles. Eu era a autora do seu capítulo final. Nos dias que se seguiram, eu repassei cada incidente dos últimos meses. A distância sutil, os comentários passivo-agressivos, a humilhação pública, a pressão financeira. Vistos através da lente daquela chamada telefônica, tudo fazia um sentido horrível. Não eram erros ou mal-entendidos. Eram movimentos calculados em um jogo que eu nem sabia que estava jogando. Cada pequeno corte foi deliberado, projetado para me enfraquecer, para me fazer sentir isolada e dependente. A legenda da foto no Facebook, a família que realmente importa, não foi um lapso de julgamento. Foi uma declaração de guerra, uma que eu só agora entendia completamente. Eles estavam construindo uma narrativa onde eu era a vilã senil e eles, os heróis sofredores. A percepção mais dolorosa foi a cumplicidade de Daniel. Seu silêncio não era fraqueza, era uma escolha. Ele escolheu a vida fácil que Ashley oferecia em vez da lealdade à mãe que lhe deu tudo. Ele permitiu que a fundação de sua própria família fosse construída sobre a desonra da sua. A decepção era profunda, mas, como todo o resto, eu a coloquei de lado. As emoções eram uma distração. O que importava agora era a ação. O plano deles se estendeu por meses, talvez anos. Eles foram pacientes. Eu também seria. Eles queriam jogar um jogo longo. Mal sabiam eles que eu já o havia vencido antes mesmo de eles moverem a primeira peça. Eu não seria uma vítima. Eu me recusei a permitir que a narrativa deles se tornasse a minha realidade. Levantei-me e caminhei até meu escritório, um espaço que Daniel raramente visitava, cheio de plantas de construção e modelos de edifícios. Meus olhos pousaram em uma fotografia emoldurada na minha mesa. Eu e Chris, jovens e sorridentes, em frente ao primeiro prédio que a Morgan Construction ergueu. Foi naquele momento que a verdadeira vantagem, a que eles nunca poderiam imaginar, se tornou o centro do meu plano. Eu não precisava descobrir um recurso secreto. Eu precisava apenas decidir usar o que eu já possuía, o que eu havia construído com meu próprio suor e sacrifício. Eles achavam que eu vivia de uma pensão modesta e das economias de uma vida. Eles não tinham a menor ideia. Eles não sabiam que a Taylor Simples era Taylor Morgan, a fundadora e CEO da Morgan Construction, uma empresa que eu e Chris começamos do zero e que agora estava avaliada em mais de 500 milhões de dólares. Eu mantive isso em segredo de Daniel deliberadamente. Eu queria que ele construísse seu próprio caráter, que encontrasse seu próprio caminho, que não fosse definido pela minha sombra ou pela minha riqueza. Eu queria que ele aprendesse o valor do trabalho, não o privilégio do dinheiro. Foi um teste que ele e especialmente sua esposa falharam de forma espetacular. O poder mudou completamente naquele instante. Ou melhor, eu percebi que o poder sempre esteve comigo. Eu apenas o mantive escondido. A lembrança de Chris veio à minha mente, clara e forte. Deixe que eles te subestimem. A surpresa é a sua maior ferramenta. Eu sorri. Eles não apenas me subestimaram. Eles construíram toda a sua estratégia sobre a premissa da minha insignificância. O jantar que eles estavam planejando não seria mais o julgamento deles sobre mim. Seria o meu sobre eles. Eu não precisava apenas pensar 3 movimentos à frente, como Chris me ensinou. Para o que eu estava planejando, eu precisava pensar 5 movimentos à frente. E o primeiro movimento era garantir que meu plano fosse à prova de falhas. Peguei o telefone e disquei o número do meu advogado pessoal, Sr. Alves. Sr. Alves, sou eu, Taylor Morgan. Preciso de sua ajuda. Minha voz estava calma e firme. Claro, Sra. Morgan. Qual é a situação? Ele respondeu, seu tom sempre profissional. Minha família está tentando roubar minha casa e meus bens. Houve uma pausa na linha. Diga-me tudo. E eu disse. Contei a ele sobre os presentes, a distância, o gaslighting e, finalmente, sobre a chamada telefônica que ouvi. Eu relatei os fatos de forma concisa e sem emoção, como se estivesse descrevendo as especificações de um projeto. Quando terminei, o silêncio do outro lado da linha era pesado. Sra. Morgan, disse o Sr. Alves finalmente, sua voz agora tingida com uma gravidade que eu nunca tinha ouvido antes. Isso não é apenas errado, isso é fraude. Conspiração para cometer fraude, para ser exato.
Com o testemunho certo, eles poderiam ir para a prisão por isso. Eu senti uma pontada de satisfação fria. Eu sei, respondi simplesmente. Então, quais são nossas opções legais? Podemos apresentar queixas? Sim, e podemos vencer. Uma pequena pausa. Bom, eu disse. A validação profissional era tudo o que eu precisava. Mas não vamos fazer isso. Continuei, para a surpresa dele. Não vamos apresentar queixas criminais. A justiça que eu tenho em mente não acontece em um tribunal. O Sr. Alves ficou em silêncio, esperando que eu explicasse. Eu preciso de outra coisa de você. Quero que prepare os documentos para deserdar completamente meu filho, Daniel Morgan, e sua esposa, Ashley. E quero que o processo seja iniciado na noite do jantar, nem um minuto antes. Ele compreendeu imediatamente. Considere feito, Sra. Morgan. Os papéis estarão prontos. Eu tinha meu apoio profissional. A estrutura legal do meu plano estava segura. No dia seguinte, liguei para Daniel. Mantive minha voz suave, com um toque de fragilidade que eu sabia que ele esperaria. Oi, querido. Só ligando para confirmar o jantar de sábado. Estou ansiosa por isso. O alívio em sua voz era quase palpável. Ótimo, mãe. Nós também. Vai ser bom colocar tudo em pratos limpos. Mal sabia ele o que seria servido. Eles pensavam que a ovelha estava caminhando voluntariamente para o matadouro. Eles não perceberam que a ovelha era, na verdade, uma loba que havia construído o matadouro e estava prestes a trancar os portões. A fachada estava intacta. Eles não suspeitavam de nada. Havia mais um detalhe, um toque final que transformaria a justiça em poesia. Eu sabia, por meio de conversas anteriores, que o pai de Ashley havia recentemente perdido o emprego e estava procurando desesperadamente por qualquer trabalho. Em seu orgulho, ele havia se candidatado a várias vagas, incluindo uma em uma das minhas propriedades comerciais, sem saber que a empresa pertencia a mim. Fiz uma ligação para o meu departamento de RH. Temos uma candidatura de um homem chamado Robert Miller para uma vaga de porteiro no edifício Orion? Perguntei. A resposta foi afirmativa. Contratem-no. Imediatamente. O plano estava completo. A armadilha estava montada. Na noite do jantar, eu me preparei com um cuidado deliberado. Escolhi um vestido simples, um que eu sabia que eles considerariam adequado para na minha posição na vida. Olhei para o relógio de aço de Chris em meu pulso. O metal frio contra minha pele era um lembrete de sua força, de seu conselho. Eles achavam que tinham me encurralado, que a noite terminaria com a minha derrota. Eles estavam pensando no movimento atual. Eles não sabiam que eu já estava pensando 5 movimentos à frente. O jogo não estava prestes a começar. Para eles, já havia terminado. Eles apenas não sabiam disso ainda. A armadilha estava perfeitamente montada, e eles estavam caminhando direto para ela. A sobremesa chegou, uma obra de arte delicada que contrastava com a feiura da conversa. O pai de Ashley, Robert, deu um gole em seu vinho e me ofereceu um sorriso paternalista. Sabe, Taylor, o importante é encontrar contentamento no seu lugar na vida. Nem todos fomos feitos para construir impérios. Ashley sorriu em concordância, um brilho vitorioso em seus olhos. Eles acreditavam que tinham vencido, que eu havia sido devidamente colocada em meu lugar. Eu devolvi o sorriso, um gesto pequeno e sereno. Com licença por um momento, eu disse, minha voz perfeitamente calma. Puxei meu celular da bolsa. Os olhares deles se encheram de irritação por minha suposta falta de etiqueta. Eles achavam que eu estava sendo rude. Eles não tinham a menor ideia de que eu estava prestes a demolir o mundo deles. Coloquei o telefone na mesa e ativei o viva-voz. Marcos, está aí? Perguntei. Uma voz profissional respondeu imediatamente. Sim, Sra. Morgan. O uso de Sra. Morgan os fez franzir a testa. Sobre a aquisição da Titan Properties, prossiga com a oferta de 200 milhões. Não aceite contrapropostas. Um garfo caiu no prato de Ashley, o som metálico cortando o silêncio atordoado. E mais uma coisa, continuei, meu olhar fixo no de Ashley. Por favor, remarque minha reunião de amanhã sobre o projeto de expansão. Algumas pessoas, com ambição, estão esperando. Então, o golpe final. Ah, e confirme se o novo porteiro do edifício Orion, um Sr. Robert Miller, começou hoje. Quero garantir que ele tenha tudo o que precisa. A cor sumiu completamente do rosto de Robert. Ashley olhou para o pai, depois para mim, a boca aberta em choque mudo. Desliguei a chamada e olhei para a mesa.
Onde estávamos? A justiça que se seguiu não aconteceu em um tribunal. Foi mais silenciosa e, a meu ver, mais eficaz. Naquela noite, instruí meu advogado a iniciar o processo para remover Daniel completa e irrevogavelmente do meu testamento. Cada centavo que ele um dia esperou herdar desapareceu. Para Robert, o pai de Ashley, a consequência foi diferente. Ele manteve seu novo emprego. A humilhação diária de limpar os pisos de um prédio de propriedade da mulher que ele zombou seria sua sentença. A reputação da família deles, tão cuidadosamente construída sobre uma base de arrogância, ruiu naquela sala de jantar. Ashley desabou na cadeira, o rosto contorcido em uma máscara de descrença e fúria, lágrimas de ganância frustrada escorrendo por suas bochechas. Daniel ficou congelado, catatônico, o peso de sua traição finalmente esmagando-o. Eu não senti um pingo de pena. Eles tiveram exatamente o que mereciam. Meses se passaram. Ouvi dizer que o casamento deles não sobreviveu à onda de choque. A ganância que os uniu foi a mesma força que os separou quando a promessa de riqueza se evaporou. Robert ainda trabalha como porteiro, um lembrete constante e ambulante de que o caráter vale mais do que o status. Eu nunca mais falei com Daniel. Às vezes, a ausência de alguém é mais pacífica do que sua presença. Meu lar, que antes parecia assombrado pela decepção, agora está leve. Eu o redecorei, preenchendo-o com luz e com as coisas que me trazem alegria. O relógio de aço de Chris repousa na minha mesa de cabeceira. Seu tic-tac não soa mais como luto, soa como o ritmo constante da justiça, da paz reconquistada. É um símbolo, não do que perdi, mas de tudo o que protegi. Agora, sento-me na minha varanda, nas manhãs de domingo, com uma xícara de café quente nas mãos, e observo o nascer do sol. O ar parece mais limpo. Aprendi que a força não precisa gritar para ser ouvida. Às vezes, ela apenas observa, planeja e age com uma precisão silenciosa. A dignidade é a única estrutura que ninguém pode demolir, a menos que você mesmo entregue as ferramentas. Olho para uma foto de Chris na mesinha ao lado. Eu fiz o que você me ensinou. Sussurro para ele. Deixei que me subestimassem. A surpresa funcionou. Meu tempo é meu novamente. Cada segundo é precioso e vivido de acordo com os meus próprios termos. Se esta história te comoveu, escreva justiça nos comentários e se inscreva para ouvir a próxima. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio ao meu redor é apenas paz.